Aí, no versículo 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Ele viu a vida fácil, planície, campina, regado, lugar bonito, então ele escolheu a facilidade, né? Trabalhar na campina, na planície é muito mais fácil do que trabalhar nas montanhas, certo? Então Ló escolheu a facilidade. Então Ló escolheu para si, aí versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, não escolha errado. Escolha estar sempre perto de onde está a bênção. Escolha sempre estar perto de Abraão. Não vá longe de Abraão. Longe de Abraão você vai cair em desgraça. Ló caiu em desgraça. E no começo, Ló era piedoso, como diz 2 Pedro. Ló era piedoso. Ele não queria aquela vida de pecado de Sodoma. Mas conforme a facilidade, né, ia tendo facilidade, ele foi armando suas tendas pouco a pouco. Nunca acontece de uma vez. Pouco a pouco você vai sendo influenciado pelo mundo, pelo pecado. Dali a pouco você já está em Sodoma. Cuidado com isso. Talvez Ló fosse piedoso, mas a sua família, ele prejudicou a família. Prejudicou suas filhas e a mulher, né? Por isso, irmãos, não prejudique sua família. Não faça a escolha errada, porque a sua família é prejudicada pela sua escolha errada. Então, assim, irmãos, vocês sabem, né, que no fim aquele povo de Sodoma queriam abusar sexualmente aqueles dois anjos que foram salvar Ló, né? E perderam totalmente qualquer senso de moralidade, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 24 a 27. Vamos lá, Romanos 1, 24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Irmãos, eu não quero nem continuar lendo isso aqui, só para vocês entenderem a que ponto chegou Sodoma e Gomorra e a que ponto Ló foi pouco a pouco se aproximando dessa vida de pecados, né? Então, irmãos, quando Deus livrou Ló, afligido pelo procedimento libertino deles, que viola a própria natureza e a consciência dos homens, que não tinham princípios, eram homens que perderam totalmente o senso de moralidade e da vergonha, não tinham mais vergonha. A palavra insubordinados em grego é atesmos, que significa alguém que transgride as restrições da lei e satisfaz os seus próprios desejos. E aqui Pedro insiste que Ló era justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, né? Embora fosse justo, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Embora fosse justo, a escolha de Ló arruinou a sua vida e da sua família. Você concorda comigo? A vida fácil em toda a campina do Jordão o atraiu e foi armando as suas tendas até Sodoma, cujos homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aliás, Ló nunca deveria ter se separado de Abraão, com quem estava a bênção de Deus. Devemos seguir de perto onde está a presença de Deus e a sua bênção.
escolha está perto, perto da palavra, perto da bênção, perto das pessoas que amam o Senhor, que amam a palavra do Senhor. Vocês adolescentes, e seja sempre perto da casa de adolescentes, dos capitães que amam o Senhor, que cuidam de vocês, não é isso? Irmãos, nunca faça escolha errada. Você prejudica a sua família. Por amor, vou ler o que eu preparei. Por amor a Abraão, Deus enviou 2 anjos para livrar Ló e sua família daquela cidade cheia de obras iníquas. Os seus genros, quando Ló falou para eles, vamos sair, os anjos estavam apressando, né? Vamos sair, e os seus anjos achavam que Ló estava contando piadas com eles, gracejando com eles, né? Então, irmãos, isso mostra que eles não tinham respeito por Ló, porque Ló acabou vivendo no meio deles com as mesmas atitudes, né? Então, advertidos para se apressarem sem olhar para trás, saíram correndo, os anjos pegaram na mão deles, vamos sair correndo, não tem mais tempo. Aí a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. O que quer dizer isso? O coração da mulher de Ló estava lá, não queria sair de lá, aquela vida, né, mundana. Irmãos, por isso, irmãos, você nunca tome decisão errada a ponto de prejudicar sua família, né? E isso indica, irmãos, que a família de Ló, diferentemente de Ló, que era atormentado pelos procedimentos libertinos dos que viviam sem princípios, a família acostumou-se a viver aquela vida ímpia, tá? O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Fica aqui uma advertência: vamos formar família e criar os filhos em ambiente saudável da vida da igreja. Que tal? Vamos criar nossa família em um ambiente saudável? Não vá procurar vida fácil, não. Vida da igreja. Onde estão as pessoas piedosas, as pessoas que amam a palavra? Aqui você preserva a sua família. Quem se afastou disso vai prejudicar a sua própria família, a sua mulher. O seu casamento estará comprometido, os seus filhos também estarão comprometidos de irem para o mundo, sabe? Não vão tomar essa decisão errada, tá? Ó Senhor Jesus, os injustos serão reservados sob castigo para o dia do juízo. Será o juízo do grande trono branco, que é o último juízo. Vamos dar uma olhada a Apocalipse 20, versículo 11. Já estou terminando. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse será o último julgamento. Todos os mortos serão ressuscitados para esse juízo final, né? O juízo do grande trono branco. Portanto, irmãos, o destino final dos piedosos e dos injustos será totalmente distinto. Por isso, o nosso viver hoje na igreja deve ser totalmente distinto do viver dos ímpios. E principalmente, irmão, não ser enganados pelos falsos mestres. Vamos seguir de perto a palavra profética. Vamos continuar fazendo imersão. Vamos continuar permitindo que a palavra de Deus seja inculcada no nosso coração semana após semana. Vocês vão ver quanta verdade de Deus será depositada em você. A realidade divina será a sua realidade, porque será gravada na sua fé subjetiva. Irmãos, é baseado na sua fé subjetiva, ou que foi trabalhada na sua fé subjetiva, é que Deus vai julgar naquele dia, ou aprová-lo ou reprová-lo. Eu quero ser aprovado.
que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E sejamos todos nós aprovados. Amém. Jesus é o Senhor.